No vídeo de hoje eu quero falar sobre por que toda pessoa que passou por um trauma precisa considerar iniciar um processo de crescimento após essa experiência dolorosa. Em outras palavras, se você passou por traumas na infância, seja por pais tóxicos, pais narcisistas ou pais indisponíveis, ou qualquer relacionamento tóxico, depois que isso acaba, depois que você está livre de todas as pessoas tóxicas na sua vida, duas coisas podem acontecer como resultado desse trauma. A primeira é que você pode ficar numa prisão, num lugar onde eles te deixaram. Em outras palavras, relacionamentos tóxicos mudam você, distorcem você, viram a sua personalidade do avesso e você se torna menos de si mesmo e mais deles. Eles se tornam mais de você e menos deles. É uma troca de personalidade completamente louca. Muita coisa muda dentro de você e algumas pessoas que acabam saindo de um relacionamento narcisista ou um relacionamento abusivo ficam nesse estado de ruptura. A outra pessoa as quebrou, o relacionamento as quebrou e elas acabam presas nesse estado. Pessoas que tiveram pais narcisistas acabam se sentindo atraídas por narcisistas ou desenvolvendo traços narcisistas, mesmo que não sejam pessoas narcisistas. Se não entenderem o que está acontecendo, se tornarão pessoas mais difíceis. Elas oscilam de um extremo ao outro. Nem todo mundo chega a esse extremo, mas algumas pessoas permanecem numa prisão, de uma forma que nunca desenvolvem novamente a capacidade de se amar, de prosperar na vida ou criar a vida que sempre desejam. E esse é um lado da situação. O outro lado é quando alguém passa por essas situações que são traumáticas, que são devastadoras, mas encontra uma maneira de embarcar numa jornada de crescimento e se torna não quem era antes, mas alguém melhor. Melhor do que jamais foi. E essas pessoas prosperam, criam uma vida incrível. Você sai de um estado de destruição para criar uma vida incrível, uma carreira incrível, viajar, alcançar objetivos que sempre quis alcançar na sua vida, mas que você não conseguia antes. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, sou especialista em clínica médica e eu trabalho aqui nas redes sociais ajudando vítimas de relacionamentos abusivos a superarem os efeitos do trauma no corpo e na mente. Frequentemente as pessoas acreditam que, como o trauma foi causado por alguém de fora, é necessário focar intensamente no que essa pessoa fez, na história que você carrega dentro de si. E eu quero aqui ressaltar que há um lugar para isso. Na verdade, você não pode trabalhar o abuso narcisista ou transtorno de estresse pós-traumático complexo sem entender o que aconteceu com você externamente. Esse é o primeiro passo. Mas nós precisamos olhar para o lugar certo. E eu vou explicar com uma ilustração. Imagine que todos os dias você precisa estar preso em um carro com alguém tóxico ou abusivo. Essa viagem de carro ela é horrível. E, obviamente, quem está nessa situação quer saber como lidar com essa pessoa, né? No entanto, vamos adicionar um outro fator aqui. Imagine que o carro que você está dirigindo ele tende a apresentar problemas. Digamos que o carro seja manual e as marchas não estão funcionando. As marchas não funcionam corretamente. Às vezes você tenta engatar uma marcha, mas o carro desacelera tanto que você quase não consegue avançar, mesmo com o pé no acelerador. E outras vezes parece que a marcha está muito rápida e os freios não têm força suficiente para poder desacelerar o carro. Imagine ter que dirigir um carro todo desconfortável assim, parece até meu Logos velho, e aí enfrentando o abuso. Qual que é a prioridade? Obviamente você não pode lidar com uma pessoa difícil até que se sinta em segurança e ancorado naquele veículo que você está dirigindo, na insegurança da sua parte física. E pelo menos é assim que eu vejo as coisas. O mesmo se aplica à jornada de crescimento pós-trauma. Existe um momento em que a história é importante, mas até que possamos nos ancorar e ter os recursos para poder lidar com sensações que surgem devido ao que está acontecendo externamente, nós não vamos ser capazes de trabalhar isso adequadamente. O primeiro passo é obter recursos de dentro para fora, ajudando o seu sistema nervoso. Se você está se perguntando se você precisa de recursos para o seu sistema nervoso, eu vou dar uma lista de sintomas agora. E aí você vai marcando aí um X aí, qual que você aplica a você. Depois você comenta aqui embaixo para mim. Então, se esse número for alto, isso é uma evidência de que você precisa oferecer mais recursos a si mesmo para poder trabalhar o trauma. Alguns dos sintomas que você pode estar experimentando, que indicam que você pode precisar de recursos para se ancorar, incluem se você se encontra constantemente em um estado de hipervigilância, se você sente que está sempre escaneando o ambiente em busca de perigo, se sente que você está em desconexão do seu corpo, você não consegue identificar ou sentir as suas emoções, se você está constantemente em irritação ou com uma raiva que parece que não diminui. E além disso, se você experimenta depressão ou ansiedade, ou alterna entre essas duas,
se tem pensamentos ruminantes e que são persistentes, que não consegue acalmar ou que nunca desaparece, ou se você é incapaz de relaxar ou de se sentir presente neste momento, presente aqui, se você sente medo constante, vergonha intensa, sentimentos de indignidade, se luta contra a confusão mental, a dificuldade de raciocínio lógico ou problemas de memória, se você tem dificuldade em tomar decisões ou não consegue confiar em si, se você está numa prisão e padrões de pensamento negativo, seja sobre outras pessoas ou sobre si, ou se você enfrenta a procrastinação, tudo isso são sintomas de que seu sistema nervoso precisa ser mais ancorado ou receber mais recursos para que você possa avançar nessa jornada de crescimento. A segunda etapa do crescimento pós-trauma está relacionada ao aprendizado de como processar e liberar as histórias, crenças subconscientes que formaram as feridas centrais do trauma. E é interessante entender que o trauma se torna menos sobre o que aconteceu com você e mais sobre o que isso levou você a acreditar sobre si mesmo ou sobre o mundo. E nessa segunda etapa, o objetivo é processar as emoções, as sensações, as memórias, as crenças associadas ao trauma. Nós precisamos desvendá-las e chegar ao cerne do que você começou a acreditar sobre si. E essas crenças geralmente estão ocultas da nossa consciência. E o que ocorre no nosso sistema nervoso é que as histórias que estão em andamento nem sempre são claras. Não podemos nos curar até desvendar essas histórias e entender o que está acontecendo. Qual é a história e a crença que estão alimentando as sensações que nos fazem sentir e pensar de certas maneiras? O objetivo nessa etapa é reestruturar o papel que o trauma desempenhou na sua vida, bem como o impacto emocional que ele teve. E quando nós processamos o trauma, nos libertamos das crenças negativas, das emoções e experiências somáticas associadas a ele. E isso é um processo, né? Um processo que às vezes demora. Tudo bem. Eu estou dizendo que no segundo mês em que você vai embarcar nessa jornada de crescimento pós-trauma, vai ter tudo desaparecido? Eu não estou falando isso aqui. Você não vai melhorar em 30 dias, 60 dias. Você vai ter alcançado a raiz do problema e você vai ter livrado de todas essas crenças limitantes? Não. Para alguns, talvez, mas você vai aprendendo a fazer isso aos poucos. O segredo está em continuar colocando em prática. Você adquire as bases sobre como fazer e na medida em que você continua, é que você vai ser capaz de liberar as crenças limitantes e as experiências somáticas que surgem no seu corpo como resultado disso. Isso ocorre porque o trauma vive no corpo e a sua memória implícita faz parte do nosso inconsciente, o que significa que nós não podemos acessá-la apenas com palavras. Estudos já mostraram que a combinação do aprendizado cognitivo com o somático é o que realmente ajuda as pessoas a superarem traumas. Já a terceira etapa do crescimento pós-trauma envolve a atualização da sua auto-identidade para que você não seja mais uma pessoa definida pelo trauma. O objetivo é chegar a um ponto onde você esteja vivendo e fazendo as coisas que você ama, aquelas que o trauma de alguma forma separou você. E trata-se de viver em alinhamento com seus valores, paixões e propósitos. Em vez de permanecer confinado à suposta segurança que o trauma e o sistema nervoso criaram para poder manter você em proteção, é sobre ensinar o seu sistema nervoso a te ajudar a fazer as coisas que você ama, em vez de isolar e manter você afastado delas. E esse é um esboço básico de que uma jornada de crescimento pós-traumático parece. E eu vou te dizer que é fácil, que é indolor? Não, não é fácil, não é indolor não. Trata-se de aparecer para si mesmo, fazer o trabalho interno, enfrentar o que está no seu sistema nervoso que te mantém nessa prisão. E às vezes, ao desvendar isso, você encontra coisas que são chocantes e que são surpreendentes. Algumas coisas podem não fazer nenhum sentido lógico, mas elas estão lá no seu sistema nervoso, no seu subconsciente. E é por isso que é doloroso, porque você realmente se depara com algumas feridas mais profundas. E eu não vou mentir para você dizendo que é fácil, mas eu vou garantir que vale a pena. Passar por traumas é algo que a maioria de nós não escolheu, especialmente se aconteceu na sua infância. Você foi forçado a enfrentar e a lidar com isso, sem ter uma voz ou uma escolha. Agora, estando livre de pessoas tóxicas, você tem uma opção, que é decidir se você vai permanecer nessa prisão, no que aconteceu lá, ou se você está numa disposição mesmo de fazer o trabalho duro, o trabalho interno para poder crescer. E essa consistência ajuda você a começar a moldar a vida que deseja, descartando o que não te serve mais, que te mantém numa prisão, e aí aprendendo a abraçar e a fortalecer as coisas que você quer na sua vida. Eu sou um exemplo vivo de que isso é possível e funciona. Quando nós estamos presos nessas respostas traumáticas e nós não conseguimos agir com o nosso melhor eu, porque nós estamos feridos, nós vamos agir e vamos reagir
com uma pessoa machucada. E sem cura, nós podemos acabar ferindo pessoas ao nosso redor ou até mesmo perpetuando esse ciclo de sofrimento. Por isso, trabalhar para poder curar essas feridas profundas é muito essencial para retornar o controle da sua vida. Caso contrário, mesmo longe das pessoas narcisistas, você pode continuar numa prisão as consequências desse abuso. Como médico e alguém que também já passou por isso, eu busco oferecer um cuidado atencioso a todos que me procuram para poder se consultar comigo. Durante as consultas, que são consultas particulares, nós podemos tratar de problemas como ansiedade e depressão, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático complexo, insônia e distúrbios do sono, dores crônicas e tensão muscular e até mesmo problemas digestivos e fadiga constante. Além disso, podemos identificar outros problemas que podem estar afetando o seu bem-estar. Você vai ter total sigilo, um ambiente seguro, nós vamos discutir os seus sintomas de forma aberta, além de uma orientação médica precisa para recuperar a sua saúde. Se você precisa desse apoio especializado para recuperar o seu bem-estar, você deve acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo ou digitar aí o endereço que está aparecendo na sua tela. Agora, se você gosta do formato de conteúdo em vídeo que eu apresento aqui no YouTube e você quer ter acesso ao método didático organizado que traz exercícios práticos e focados na sua recuperação, você precisa de conhecer o meu programa Quebrando as Algemas. O programa Quebrando as Algemas foi desenvolvido especialmente para poder te ajudar a manter um distanciamento emocional seguro, a superar, dando ferramentas para que você possa passar por esses momentos difíceis e utilizar essas técnicas no seu dia a dia. Isso vai te ajudar a superar a amnésia de abuso. Você vai ter exercícios para poder lidar com a culpa e com a vergonha e orientações como lidar com o abusador quando você tem um filho com essa pessoa. Tem um módulo lá só para isso. E além disso, né, você vai ter como baixar a transcrição do vídeo que vai te ajudar a você estudar, acrescentar alguma coisa por escrito nesse material e acompanhar as aulas. E além disso, você vai ter acesso ao meu grupo de alunos, onde tem pessoas que já passaram por isso, que estão em processo mais avançado de cura. Você vai poder fazer amizade com pessoas que entendem o que você está passando. Isso é muito importante, especialmente quando a gente está se sentindo invalidado, né? E também, se você quiser, você pode apoiar o meu canal aqui no YouTube. Tem um botão aqui embaixo aqui chamado Seja Membro. Ao se tornar membro do canal, você vai ter alguns benefícios, como entrar nesse grupo de apoio que eu falei, poder assistir lives que são exclusivas, que eu fiz só para membros do canal, dar sugestão para os vídeos para poder colocar aqui no YouTube para vocês, e também descontos nos meus produtos e serviços. Então você pode clicar aqui embaixo, Seja Membro, que você vai fazer parte do canal. O mais importante, né, se você chegou aqui no final do vídeo, é entender que eu fiz um baita trabalho aqui, né? Estudei, fizemos esse roteiro para você, gravamos esse vídeo, editamos esse vídeo, tudo gratuitamente, né? Agora, se você deixar um comentário, você vai ajudar esse trabalho, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante. Eu vou ficar muito grato se você puder fazer isso por mim. Compartilha, comenta, que o YouTube entrega para mais gente. Muita gente precisa de ver esse vídeo e não consegue ver, porque não chega até essa pessoa. Quer continuar assistindo vídeos relacionados? Faça isso e fique longe dos jogos narcisistas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo aqui no meu canal.